muitos pais sentem que as escolas elas não estão entregando o básico. Onde tu acha que está o problema? Tu acha que isso é uma verdade? Tem dois fatores aí importantes para a gente pensar. Um é a realidade e a condição que a escola tem. E os deveres da família e dos alunos. O outro é o comparativo que um cidadão com 40 anos, 50 anos de idade, 60 anos de idade faz da escola que ele estudou e a escola que tem agora. A escola mudou. Mudou muito. No passado, a escola, ela não recebia todo mundo. Em 2001 foi o ano que se democratizou o acesso ao ensino fundamental. Foi o ano-chave em que todas as pessoas com idade para estar matriculada no ensino fundamental estavam. Ou seja, antes disso, era uma escola que selecionava. Não tinha escola em todos os bairros, não tinha em todas as cidades, as zonas rurais não tinham. Então, a escola ela era da meritocracia, nem todos estavam nela. Portanto, era um outro tipo de comportamento, era um outro tipo de construção, de ideia de educação. E hoje a gente tem uma escola que nem todos os alunos vão para lá e sabem da importância da escola, porque as famílias às vezes são obrigadas pelo conselho tutelar, às vezes elas não acompanham os seus filhos no dia a dia, não pegam o caderno para saber se tem tema ou não. As famílias também têm uma negligência enorme. Então hoje tem uma corresponsabilidade que a escola tenta fazer cumprir e a família não. E aí tem também aqueles que desrespeitam a escola, que acham que a escola é um depósito, que tu joga o filho para lá e que as pessoas vão resolver a vida do filho. Não, a escola ela vai ensinar ciência, cultura, tecnologia. Agora, comportamento, questão moral, questão ética, essa também tem que ser construída pela família. E nós temos hoje famílias desestruturadas. Sim. Não todas, mas nós temos muita criminalidade em bairros periféricos. Sim. Nós temos prostituição, nós temos drogadição. Nós temos o caso, por exemplo, de pais e mães que abandonam os filhos porque vão para as drogas. Sim. O pai e a mãe caem para a droga e os filhos são criados por outros parentes. Então, os filhos não constroem uma identidade familiar e eles literalmente estão jogados na sociedade. Então, que bom que tem, às vezes, uma avó que olha por uma criança, que tem uma tia, uma irmã, né? Alguém que abraça, mas não é o caso. Então, todas as escolas têm uma fração de crianças em vulnerabilidade, que estão tendo algum direito cerceado. E isso tudo vai gerando um clima na sala de aula que um professor sozinho não dá conta, porque ele não consegue ser só o pedagogo, só o professor. Ele acaba sendo assistente social, psicólogo, às vezes até médico, porque identifica uma doença na criança e tenta encaminhar. Às vezes identifica uma gripe, às vezes tem uma criança que está tossindo há 2 semanas e não tem nenhum adulto que olha para essa criança. Então o professor leva, né, até o serviço de orientação. Tu diria então que o professor ele está sobrecarregado mesmo. A escola ela tem abraçado a comunidade toda e acabando até tomando iniciativas ali que nem seria o papel da escola. Por exemplo, no cuidado com o aluno, né, a questão de saúde e tudo. Tu diria isso? Exatamente. Então, a escola hoje, inclusive eu fiz uma lei que garante assistente social e psicólogo nas escolas. Até hoje o Melo não implementou. É uma lei municipal. Eu sinto essa necessidade. Para poder ajudar a equipe multiprofissional para ajudar os professores. Sim. Por quê? Porque se a escola mudou, ela não ensina só, ela acolhe e cuida em todas as dimensões, tem que ter mais profissionais. Sim, exato. E para ter isso, tem que ter um olhar político. Só que, claro, os políticos não vão fazer isso da noite para o dia. É preciso pressão popular. Então, o magistério está impressionado, mas nós precisamos pressionar mais ainda. Porque tem criança que vai para a escola, que é na escola que ela se alimenta. Sim. Então, a escola é um lugar de subsistência de alguma parte da infância. Sim. Elas não têm comida em casa. Às vezes as pessoas têm arroz em casa ou feijão, não tem os dois. E na escola ele vai comer arroz, feijão, uma proteína, uma salada, come até uma sobremesa, né? Uma fruta, alguma coisa. Que não tem. Na maioria das casas populares do Brasil, não tem uma fruteira, não tem frutas à disposição da infância, não tem salada, às vezes tem só uma farinha, alguma coisa e tal, e na escola não, na escola tem o lanche, tem a alimentação, então isso também é uma função hoje da escola e que os professores às vezes assumem. Está acontecendo isso em Porto Alegre. Porto Alegre tem escolas com problema de merenda, porque o prefeito às vezes não paga o gás,
Exato. E aí os pais, os mães levam as crianças achando que tem alimentação e não tem, os professores acabam comprando, fazendo, Nossa, rateando, se nossa. resolvendo. Inclusive, os professores se juntam para pagar Nossa. cestas básicas. E quando dá fome e miséria na comunidade, que foi o caso da pandemia, os professores, eu lembro, a gente se cotizou e comprou cestas básicas para doar lá na Restinga. Doamos para aqueles familiares mais pauperizados, com mais desemprego, porque vocês lembram, durante a pandemia muita gente perdeu o emprego, né? Sim. As pessoas dispensaram os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas da higienização do lar, elas foram as primeiras a serem demitidas. E elas são as mães das crianças das periferias. Exato. E ali Sim. já estavam, né, passando fome a família inteira. Então, e as escolas fechadas, sem alimentação, tanto que se lutou muito para que as escolas continuassem fornecendo alimentação, mesmo não tendo Sim. a questão das aulas, naquele momento que era muito difícil ter. Mas, enfim, isso é para dar um exemplo Sim. Sim. de como a escola mudou. Então, hoje, os pais e mães que cobram que a escola não oferece, não traz os resultados, é que muitas vezes o gasto público está sendo mal feito. Os professores pedem climatização, pedem computadores, pedem tecnologia. Os governos não trazem isso, e daí como é que fica? O governo fala uma coisa, os professores mostram o que é preciso ter dentro da escola. E aí vem a família e cobra dos professores, quando os professores não são o culpado. O culpado é o governante que aplica mal o recurso público. Então esse debate precisa ser feito sério, e eu acho que só vai ser feito com maior seriedade nos parlamentos quando a gente tiver mais defensores da educação, principalmente mais professoras e professores.